Ok. Vamos lá. Muito Boa bravo. noite Ai, a por quê? todos e a todas. Que aqui, pra mim, ó, só aparece isso, tá vendo? Só o link da aula. Sério. E aí eu avisei professores todas as... Boa noite a todos e a todas. Vamos dar continuidade à aula ainda falando sobre a União Federal. Mas antes de começar a aula especificamente hoje sobre competência legislativa e administrativa da União, eu estava dando uma pesquisada e queria passar para vocês, né, que eu acho também importante, que tem a ver com a última aula que nós falamos sobre bens da União. Quem quiser anotar aí, súmulas do STF, que eu fui pesquisar, referentes, enunciados de súmulas de jurisprudências, referente justamente a bens da União, que foi justamente o assunto lecionado na última aula. Então, nós temos a súmula do STF, a 479, súmula do STF, número 479, que diz que as margens... Maurício está perguntando como o senhor pode disponibilizar a aula da semana. Eu coloquei no portal, Maurício. Não está lá, não? A aula da semana passada. Eu vou colocar ainda hoje, que eu subi, vou colocar o link do YouTube, o link da aula gravada. Mas o material da aula passada, eu tenho quase certeza que eu coloquei no portal, já está no Não, eu estou portal, me tá? referindo realmente à aula gravada. Ah, tá. Vou colocar hoje, porque a questão todinha é só compactar. Hoje à tarde, hoje de manhã, quando estava essa aula de hoje, eu fiz justamente a compactação, já coloquei o vídeo no YouTube e vou compartilhar o link com vocês hoje. Quando terminar a aula, eu já compartilho o link da aula da semana passada e o material da aula de hoje, certo? Então, vamos lá. Voltando aqui aos enunciados das súmulas da aula passada, nós temos a súmula 479, que diz o seguinte: súmula número 479 do STF. As margens do rio navegáveis são domínio público, insuscetível de expropriação e, por isso, excluídas de indenização. Ou seja, aqueles que, de alguma forma, tomam posse, né, seja ela posse direta, no sentido de se apropriar dos bens das margens dos rios navegáveis, o STF já se pronunciou através de súmula, não é enunciado de súmula, na súmula 479, que elas são excluídas de indenização, né? Então, portanto, insuscetíveis de expropriação. Nós temos também a súmula 480 do STF, que fala que pertence ao domínio e administração da União, nos termos do artigo 4º, inciso 4º e 86 da Constituição Federal de 67, e as terras ocupadas por servícolas. Né? Então, pertence à União e à administração da União as terras, ocupadas por servícolas. Servícolas, para quem não sabe, são índios. Tá? É um termo utilizado pelo Código Civil, servícolas. Nós também temos a súmula também do STF, a súmula número 650. 650, que diz o seguinte: os incisos 1º e 11º do artigo 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto. Então, aquelas terras que foram extintas de aldeamento, elas não pertencem à União. E, por fim, a súmula 496, que diz o seguinte, do STJ, tá? Essa súmula 496 é do STJ. Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terreno de marinha, não são oponíveis à União. Então, os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União. Ou seja, o STJ já simulou que registro de propriedade particular em terreno de marinha não vale contra a União, porque nós sabemos, nós falamos na última aula, que o bem pertence à União
e o proprietário tem uma espécie de domínio útil, né? Isso que ele paga o foro, paga um imposto à União, à Marinha, para utilizar aquele domínio. Então, o STJ já simulou nesse sentido. Então, nós temos 3 súmulas do STF, 479, 480 e a 650, e uma súmula do STJ, a súmula 496, que faz menção justamente aos bens e terrenos de marinha. Então, é interessante, né, a gente ter, enfim, essa compreensão, porque o que já é simulado já é cristalizado em termos de decisões, e por isso que vira súmula, tanto do STF enquanto e como também do STJ, tá? Então vamos lá. Dito isso, dando continuidade à nossa disciplina, vamos tratar hoje. Deixa eu aqui compartilhar o material com vocês. Só um minuto. Compartilhar aqui. Apareceu para vocês aí, né? Competências da União Federal, certo? Está disciplinado também na nossa Constituição, no artigo 22, 22 a 23, deixa eu ver aqui, deixa 22. Só um minuto para ver aqui minha Constituição. No artigo 21 e 22, né? Nós, primeiramente, vamos tratar da competência da União no âmbito administrativo. Então, por isso que é competências, né? Nós temos as competências no âmbito administrativo e a Constituição Federal também trata de competências no âmbito legislativo, né? Daquele poder legiferente da União legislar sobre determinados assuntos e temas. Então, a competência administrativa, o material, que é a competência justamente não legislativa, ela está prevista no artigo 21 da nossa Constituição Federal, né? E o que seria propriamente isso? A competência não legislativa, como o próprio nome ajuda a compreender, determina um campo de atuação político-administrativa, tanto é que são também denominadas competências administrativas ou materiais, pois não se trata de atividade, como me referi, legiferante. Regulamenta o campo do exercício das funções governamentais, podendo tanto ser exclusiva da União, marcada aí aquilo que é exclusivo, que é impossível de ser delegável, né? Então, a particularidade da indelegabilidade, como também uma competência comum, também chamada de cumulativa, concorrente ou paralela dos entes federados. Então, assim, nós temos esquematizadas, do ponto de vista da competência não legislativa, da competência administrativa. A do artigo 21, né, que compete exclusivamente à União, ou seja, ela não pode ser delegada a nenhum ente federado, e temos as competências comuns, que estão previstas justamente no artigo 23, né, que aí sim pode existir essa repartição, né, essa delegação comum aos demais entes federados, né, Estados, União e o Distrito Federal. Pois bem, em relação à competência comum, em relação à competência exclusiva da União, né? Nós temos o artigo 21, que é um artigo extenso, com 25 incisos, que tratam especificamente das competências exclusivas da União. Então, vamos lá, enumerar aqui, né, de um a um, fazer uma leitura aqui rápida, dinâmica, porque essa abordagem a gente tem que justamente ler texto de lei, texto do dispositivo constitucional,
para compreender aquilo que é, na realidade, competência exclusiva da União. Então, é texto de lei, né? É texto do dispositivo constitucional. Compete à União manter relações com o Estado estrangeiro e participar de organizações internacionais, né? Então, é aquela questão da União, é a União que representa, no plano internacional, a República Federativa do Brasil, por isso que ela que mantém as relações com os Estados estrangeiros, né? No inciso segundo, declarar a guerra e celebrar a paz. No inciso terceiro, assegurar a defesa nacional, tudo compete à União de forma exclusiva. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Então, qualquer intromissão no espaço aéreo nacional ou nas águas nacionais é a União que dá essa permissão, né? Declarar, inciso 5, declarar estado de sítio e estado de defesa e intervenção federal. É a União que declara a intervenção federal nos estados e, consequentemente, nas constituições estaduais, são os estados que declaram intervenção municipal nos municípios, tá? Então, a União declara Professor, mas a já tem intervenção acontecido há pouco tempo que alguns estados têm declarado estado de sítio, não é isso? só se tiver previsto na Constituição, mas depende do estado de sítio, né? O estado de sítio, do ponto de vista estadual, é meio que, né? Só se tiver previsão do ponto de vista da Constituição estadual, ok? Sei. Mas Uhum. eu, particularmente, desconheço algum estado de sítio decretado por algum estado. Não tenho menção. Eu tô confundindo. Acho que não. Não tenho menção sobre isso, não, viu? Acho que eu Talvez você confundi. esteja confundindo com intervenção, não? Pode ser, pode ser. Intervenção é comum, intervenção. Um estado intervir em um município, como eu já me referi na última aula. A outra intervenção que nós tivemos em Pernambuco foi em Gravatar. Mas Jaboatão mesmo já sofreu 2 ou foi 3 intervenções. O estado, então é o estado que intervém no município. Mas a nível de estado, quem intervém no estado é o governo federal, a União. Vamos lá. Autorizar, inciso sexto, autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Veja que coisa interessante. É a União que tem a prerrogativa exclusiva de autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Ou seja, se uma indústria vem se instalar, uma indústria bélica vem se instalar em um determinado estado, ela precisa, primeiramente, da autorização da União para a produção desse material bélico, né? Inciso sétimo, é competência exclusiva da União, claro, emitir moeda, né? Nós estamos aí agora com a moeda de R$ 200, né? O Lobo Guará. Então, a União é que emite, a Casa da Moeda, né? Através da Casa da Moeda, que tem esse poder de emitir moeda. Inciso oitavo, administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguro e de previdência privada. Então, toda essa operacionalização de seguros, de empresas de seguros, né, de previdência privada, é a União que regulamenta os fundos, né? A comissão imobiliária é a União, é a competência da União para fazer essa fiscalização. Inciso nono, elaborar e executar os planos nacionais e regionais de ordenação do território e desenvolvimento econômico e social. O inciso 10, manter o serviço postal e o correio aéreo nacional, né? Então, vejam que o serviço postal, que é a empresa dos Correios, o serviço postal e o correio aéreo nacional é uma atividade exclusiva da União, ok? Inclusive, o STF já se pronunciou em relação a isso, né? Então, existe hoje, na realidade, os Correios é a única empresa do Brasil autorizada, né, a
exercer essa atividade de serviço postal. É exclusiva da União. Então, tem essa exclusividade da União. Né? Há um monopólio estatal em relação ao serviço postal. Ok? Isso o STF já colocou, o STF já se pronunciou, e, salvo me engano, isso também já foi questão de prova também em relação a isso aqui. Em relação ao serviço postal, e se era exclusivo ou não da União, e se poderia haver uma competência comum, mas é exclusivo da União, o serviço postal, tá? Vamos lá, voltando aqui. Inciso 11. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações nos termos da lei que disporá sobre a organização do serviço, a criação de um órgão regulador e outros aspectos. Então, vejam, essa foi uma emenda de 95. A exploração... professor, eu estou lendo em qual aí, professor? Eu estou tentando acompanhar aqui, mas não estou conseguindo ver isso aí, não, que o senhor está lendo, não. Inciso 11 do artigo 21. Artigo 21, inciso 11. Eu... Na minha tela aqui está aparecendo competência União da Federal ainda, da União Federal. Não, mas veja, eu estou lendo a Constituição, certo? Porque eu não coloquei, Sim. como eu falei que era texto, sim. eu falei que era texto, que era dispositivo constitucional, eu ia ler os artigos da Constituição, porque eu estou aqui, ó, ainda na competência exclusiva do artigo 21, que eu não ia colocar todos os incisos aqui de forma desnecessária no PowerPoint, tá? Mas eu estou lendo. Beleza, professor, beleza. Estou lendo o dispositivo constitucional, porque esse assunto de competência exclusiva, administrativa, não legislativa, é texto de lei, é você ler e compreender o que o dispositivo está falando para você, ok? Então, eu estou agora no inciso, eu estou no artigo 21, inciso 12. Compete ainda à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de radiodifusão sonora e som de imagem, né? Então, todo serviço de radiodifusão sonora das rádios é competência da União, explorar diretamente ou mediante autorização. Ela dá autorização e dá concessão. Por isso que toda vez que tem uma rádio pirata e a Agência Nacional de Telecomunicações, né, apura ou tem alguma apuração de rádio pirata, por isso que toda vez quem age justamente para combater as rádios piratas é a Polícia Federal. A Polícia Federal age porque é competência da União, nesse sentido, explorar o serviço de radiodifusão sonora, né? Inclusive, toda autorização para uma rádio funcionar, quem dá é a União através de uma concessão. Então, toda vez que tem uma rádio pirata, é crime federal. Então, é aquele carrinho da Polícia Federal, carrinho preto ali bonitinho, que vai justamente fazer as diligências, né, nas rádios piratas que nós temos aí, muitas no Brasil, para combater essa proliferação de um serviço de radiodifusão não autorizado, ok? Por conseguinte, a linha B do inciso 12 diz o seguinte: os serviços de instalações de energia elétrica e aproveitamento energético dos cursos de água em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. Então, todo o potencial de energia, né, hidroenergético também é competência da União. Então, as hidrelétricas, né, a Itaipu Nacional, a Chesf, todo o sistema Telebrás, né, é tudo competência da União. No inciso C, navegação aérea, aeroespacial e infraestrutura aeroportuária. Mesmo com a quebra do monopólio, né, a gente viu aí ano passado, acho que foi ano passado, foi ano retrasado, a administração de alguns aeroportos, né, a Infraero deixou de existir essa administração por parte do governo federal,
Mas, mesmo assim, é uma delegação, né? O governo federal delegou, né, este serviço, mas ainda tem ainda detém essa competência. No mesmo sentido, a linha D, os serviços de transporte ferroviário, aquaviário, entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites do Estado ou território nacional. Então, a questão dos portos aquaviários e das ferrovias. Os serviços de transportes rodoviários interestaduais e internacional de passageiros, né, as BRs. Os portos marítimos, fluviais e lacustres. Nesse mesmo sentido, na linha F. No inciso 13, tem organizar e manter o Poder Judiciário e o Ministério Público do Distrito Federal, do território e da Defensoria Pública dos territórios. Né? Nós não temos mais território no Brasil, mas nós temos ainda o DF. Então, o Ministério Público e o Poder Judiciário do DF, né, é a União que banca, que tem competência justamente para arcar com o Poder Judiciário no Distrito Federal. No mesmo sentido, o inciso 14, organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução dos serviços públicos por meio de fundo próprio. Então, vejam que a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do DF, né, quem arca com a despesa, o custeio, né, e essa competência é justamente da União Federal. Mesmo no Distrito Federal, tendo um governador, né, como nós nos referimos, o Distrito Federal é um mix, né, ele não tem... o Distrito Federal ele é regido pela lei orgânica municipal, ela não tem constituição estadual, uma lei orgânica municipal, uma lei orgânica do Distrito Federal, nas bases da lei orgânica municipal, mas quem gere a competência do custeio da Polícia Militar, do Bombeiro, da Polícia Civil, do Distrito Federal, é competência da União Federal, ok? O inciso 15, organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia, cartográfica no âmbito nacional, né? IBGE, CPRH não, IBGE, e eu esqueci o nome do órgão de geologia do governo federal, mas esse serviço de geologia também é do governo federal. Inciso 16, exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e propaganda de rádio e televisão. Conceder a anistia, né, inciso 17. Inciso 18, planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações, né? Por isso que nós temos o Ministério da Integração Nacional, porque é competência da União, né, as calamidades públicas, seja de inundação e também as secas. Nós temos a DENOX, né, Departamento Nacional de Combate à Seca. Acho que a sigla é mais ou menos isso, DENOX. Então, são todos órgãos federais que têm essa prerrogativa, né, tanto o Ministério da Integração como o DENOX. Inciso 19, instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. Inciso 20, instituir as diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. É a política nacional, né, de transporte, de habitação. Inciso 21, estabelecer os princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. Inciso 22, executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária de fronteiras, e aí cabe também ao Exército, né, polícia marítima, aeroportuárias e fronteiras, também a Polícia Federal exerce esse papel também complementar. Inciso 23, explorar os serviços de instalação nucleares de qualquer natureza e exercer o monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios, né? Eu não vou ler os princípios, porque, enfim, para a gente não
ganhar um pouco mais de tempo, mas o que é importante aqui é estabelecer o seguinte, que toda política nuclear compete à União, é exclusivo da União. Né? Já se teve uma discussão aqui em Pernambuco em sediar uma usina nuclear, né? Lá em Itacuruba, e tem uns que são contra, outros que são a favor, mas toda política nuclear é de competência exclusiva da União. Inciso 24, organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Aí o Ministério, aí é justamente faz menção ao Ministério do Trabalho, né? Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho e estabelecer, por fim, no artigo 25, as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. Os garimpos também sobre a égide administrativa e gerenciamento da União. Então, veja que o artigo 21, ele trata exclusivamente dessas competências não legislativas, é importante salientar, competências não legislativas, competências administrativas da União, em todos os seus incisos. Do artigo 21, são 25 incisos. Então, é importante a gente sempre ter essa leitura dinâmica, essa leitura de texto de lei, né, do dispositivo frio da lei, para a gente se familiarizar com essas competências administrativas da União. Por que eu digo isso? Porque nas provas de concurso, eles justamente colocam, às vezes, quando a prova é muito focada em texto de lei, que a gente chama, né? Eles misturam essas competências, afirmando que, quando se trata de competência apenas exclusiva, eles confundem, colocando isso como fosse competência comum de ambos os entes federados, fazem essa mistura. Então, se a gente não tem uma percepção de uma leitura repetitiva desses dispositivos, com certeza a tendência é errar. Se não tiver uma leitura permanente para fixar essa leitura, só a leitura repetitiva, a gente vai se familiarizando com a temática da competência exclusiva da União. E a competência comum, né, que é justamente a que se refere no artigo 23, que é comum aos 4 entes federados, tá? Vamos lá, em relação à competência comum, né? Competência comum, cumulativa, concorrente, administrativa ou paralela, né? De maneira bastante interessante, o artigo 23, parágrafo único, estabelece que leis complementares, a lei complementar fixará normas para cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e o bem-estar no âmbito nacional. Então, veja que coisa interessante. Mesmo o artigo 23, né, parágrafo único, dando essa outorga, essa autorização dessa competência comum, mas ela tem que ser regulada por lei complementar. É a lei complementar que autorizará os estados a legislar sobre questões específicas de matérias relacionadas neste artigo, né? Então, essa autorização, ela tem que estar prevista em lei complementar, ok? Então, o objetivo é claro, como se trata de competência comum a todos, ou seja, concorrente no sentido de todos os entes federativos poderem atuar, o objetivo de referidas leis complementares é evitar não só conflitos, como também a dispersão de recursos, procurando estabelecer mecanismos de otimização dos esforços. O exemplo que nós podemos citar, por exemplo, é a Lei Complementar 140 de 2011, que regulamentou justamente os incisos 3º, 6º e 7º do artigo 23, que fixou normas de cooperação entre a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios nas ações decorrentes do exercício de competências comuns, relativos exclusivamente a esses entes. Proteção de paisagens naturais e notáveis, proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora. Então, esta lei complementar 140 de 2011 autorizou, né, os entes federados a
estabelecerem competências comuns em relação a esses dispositivos esses dispositivos do inciso terceiro, que fala justamente de proteger os documentos e obras de bens de valor histórico, artístico e cultural. O inciso sexto, que é proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. E o sétimo, que é justamente preservar as florestas. Então, por exemplo, em relação às florestas, por exemplo, em relação à floresta Amazonas, né, que a gente está vendo aí, enfim, essa queimada, a lei complementar autorizou, né, essa preservação das florestas e do combate a qualquer tipo de poluição, autorizou os entes federados a poderem ter também essa competência, né, nesse sentido, para agir de forma comum entre os entes federados, né? Então, quando você tem uma queima de floresta ou de fauna ou de mata ciliar, né, mata nativa, os entes federados, né, têm essa autorização através dessa lei complementar para agir na coação e na proteção do meio ambiente e na preservação dessas florestas. Veja, o ministro Fachin, eu trouxe aqui um julgado, que o ministro Fachin, no julgamento da questão envolvendo especificamente a proibição de amianto, né, você sabe que o amianto foi proibido no Brasil, isso é um tema recente, a proibição do amianto, ao sustentar que o federalismo cooperativo não se satisfaz apenas com o princípio informador da predominância de interesses, devendo observar os preceitos de subsidiariedade e proporcionalidade. E aí foi o seguinte, ele decidiu, cadê? Eu coloquei aqui esse julgamento, porque o que foi que disse Fachin em relação a essa questão do amianto? Conforme expressa, de acordo com o princípio da subsidiariedade, o ente político maior deve deixar para o menor tudo aquilo que este puder fazer com maior economia e eficácia. Já de acordo com a segunda proporcionalidade, o princípio da proporcionalidade, é preciso sempre respeitar uma rigorosa adequação entre os meios e fins. O teste de razoabilidade, por sua vez, exigiria o exame das razões que levaram o legislador a adotar determinado regulamento. Consistiria, portanto, em avaliar se as razões necessárias para a conclusão a que chegou foram levadas em conta ou se optou por motivos que não poderiam ter sido considerados, interpretando, pois, os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Nesses termos, seria possível, então, superar o conteúdo meramente formal do princípio e reconhecer um aspecto material, consubstanciando numa presunção de autonomia em favor dos entes menores, né, para a edição de leis que resguardem seus interesses. A questão justamente aí, foi em 2017, ainda está pendente de julgamento, desembargo de declaração, era que os entes federados, né, os municípios, os estados, a proibição de comercialização de materiais que tivesse amianto, né, da poluição do meio ambiente e tal. Então, o questionamento era se os municípios e os estados teriam essa competência para elaborar lei, né, proibindo a comercialização desses materiais com amianto, tá? Um alerta, né, uma observação. Muito embora essa interessante perspectiva, o pleno do STF, ao apreciar leis estaduais que obrigavam empresas de telefonia a instalar equipamentos para bloqueios de celulares em presídios, entendeu-se como inconstitucionais por tratarem de telecomunicações, né? Por mais que o argumento lançado pelo ministro Fachin tivesse o apoio dos ministros Barroso e Rosa Weber, sustentando a matéria conexão com o direito penitenciário, consumo e segurança, o que permitiria, né, a normatização estadual, o Pleno do STF adotou a questão da preponderância da matéria em relação às telecomunicações, assim atraindo a competência da União. Então, o STF entendeu
que, por se tratar de bloqueio de telefone, a competência seria da União. Então, as leis estaduais não poderiam obrigar as empresas de telecomunicações colocarem justamente os bloqueios em torno do sistema penitenciário, onde houvesse presídio, seja ele federal, estadual, enfim. Então, o STF entendeu que, por ser competência, por envolver matéria, afeta as telecomunicações, a competência é da União. Então, declarou inconstitucional as leis estaduais que previam esse bloqueio, essa exigência por essas exigências através das empresas de telecomunicações. E aí, o critério de prevalência dos interesses, né, para solucionar o conflito, suscita que a competência deve ser da União quando a matéria transcender interesses locais e regionais, devendo, no caso, haver um tratamento nacional uniforme. Então, esse foi o entendimento do STF em relação a esse assunto, que prevaleceu que quando houver interesses que transcendem as questões locais, né, o tratamento deve ser dado de forma uniforme nacionalmente, né? Assim o STF entendeu a respeito dessa matéria, tá? Então, sempre naquela lógica, né, que eu me referi, sempre que nós estamos tratando de temas e assuntos, eu sempre tento trazer aqui questões que já foram decididas pelo STF, para a gente ter a compreensão que daquilo que a gente está estudando, o STF também já debateu ou está debatendo, porque a gente consegue ter uma percepção mais materializada da vida real, dos acontecimentos do mundo do direito em relação àquilo que nós estamos abordando aqui em sala de aula, né? Muitas vezes a letra fria, ela não diz o que o mundo real, ou as implicações do mundo real. Então, por isso que exemplificar é muito importante para a gente ter a menção e a percepção dessa realidade enquanto operador do direito, aplicador do direito, mas também daquilo que o STF está discutindo, já discutiu, tá? Vamos lá. Avançando. Professor, me permita. Melhor. Boa noite. Boa noite. É, Pode falar. Estou ouvindo. essa matéria de telecomunicações é competência exclusiva, então, da União, é isso? Das telecomunicações, da União. Mas não é legiferante também, como você falou, não é o poder de legislar, é só de administrar, não é isso? Nesse caso, por se tratar de... eu não sei qual foi o dispositivo que o STF... porque eu não li toda a matéria. Eu não sei qual foi o dispositivo específico que o STF mencionou para afirmar que era uma questão que envolvia as telecomunicações. Porque, veja, o sistema de radiodifusão que nós acabamos de ler, que está previsto no inciso, cadê? No inciso, artigo 21. Inciso 10. Não, inciso 11. Inciso 12, explorar diretamente o serviço de radiodifusão sonora. Inciso 11, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão, permissão e serviço de telecomunicações. É isso aqui. Eu tenho certo, mas explorar, né? Hein? É explorar, mas as empresas que exploram através de uma concessão pública, né? Mas eu estou questionando o senhor, assim, mais para me esclarecer se esse sentido de competência da União se trata, ao mesmo tempo, dos poderes executivo e legislativo, ou seria apenas a atividade do poder executivo? Teria que se mandar uma medida provisória, né, um decreto sobre o tema para o legislativo avaliar e aí se transformar em lei, ou uma ação administrativa do Poder Executivo? Foi isso que eu fiquei em dúvida. Se seria, mesmo se referindo à União, ele está se referindo a ações conjuntas do Poder Executivo com o Legislativo. Então, veja, a competência sobre as comunicações é competência da União, certo? Tanto para legislar, ok? É competência da União.
A União é que tem essa competência para estabelecer a Política Nacional de Telecomunicações. Por isso que nós temos a Anatel, certo? A Agência Nacional de Telecomunicações. Isso é fato. Competência sobre legislação de telecomunicações é competência da União. Aí, nesse caso, era justamente, eu não sei qual era o teu da lei do Estado, eu não sei a particularidade das leis estaduais. Pelo que eu entendi, a lei estadual, a lei estadual obrigava as empresas de telefones instalarem bloqueadores nos presídios, certo? O STF entendeu que por se tratar de telecomunicações, essa administração dessa política também cabe à União e não aos estados. Por ser uma política nacional, então o STF declarou inconstitucional esse gerenciamento, essa intromissão dos estados na política de comunicações de bloqueio de telefones celulares. Ok? Então, Certo. hoje, na realidade, os bloqueios têm que ser. Os bloqueios de telefones celulares têm que ser através dos presídios, né? Os presídios que têm que colocar o bloqueio e não o serviço de telecomunicação, porque não é competência da União, e a União nunca regulamentou essa questão, especificamente. Certo, tanto faz se o projeto de lei tiver origem do próprio Poder Executivo ou então do Poder Legislativo, né? Não interessa para essa questão aí de se demandar o bloqueio por meio de lei, não interessa de onde ela vai se originar, né? Você está questionando se é competência privativa do presidente da República ou da Câmara ou do Senado. Ou se Não, ambos podem fazer. ambos, é da União. É da União. Ah. Nós vamos ver que o presidente ele tem competência exclusiva de algumas matérias. Mas em relação às telecomunicações, não é exclusivo do presidente, não, é da União. Como é competência da União, então, parte do princípio que tanto o presidente da República como um parlamentar pode elaborar um projeto de lei, enfim, pode fazer toda essa discussão no Congresso Nacional, certo? Existe, sim, competências exclusivas da União ou do presidente da República, mas nesse caso não, esse caso é competência da União. Então, entende-se que também o legislador federal, o deputado federal ou o senador tem competência para isso, tá? Mas aqui, especificamente, este caso que o STF se debruçou, ele estava fazendo justamente menção. Eu não sei porque eu não li todo o acordo dos ministros, né? O voto dos ministros. Mas nesse caso tem a ver também com a competência administrativa, né? Porque a competência administrativa de explorar diretamente os serviços de telecomunicação através de autorização, concessão é da União, certo? Nós vamos ver que, por exemplo, nos serviços de exploração de gás natural, aí a competência já é concorrente. O Estado também tem competência para isso, gás natural. Por isso que Pernambuco tem uma empresa estadual de gás, né? Porque o Estado tem competência para a exploração disso. É diferente em relação às telecomunicações, tá? Vamos lá, voltando aqui. Então, o artigo, eu estava no artigo 22, isso, estava aqui, competência legislativa. No artigo 22, né, ele fala justamente de competências já legislativa, né, e aí trata de competências privativas da União, né, que também, diferente do artigo 21, né, é um artigo bastante cobrado. As bancas adoram esse artigo 22, que fala da competência privativa da União de legislar, né? Então, já tem uma competência legiferante, diferente do artigo 21, que é uma competência não legiferante, que é uma competência administrativa. Então, no artigo 22, indaga-se o seguinte: apesar da competência privativa da União, poderiam aquelas matérias ser regulamentadas também por outros entes federados, né? Então, nós temos uma competência privativa da União. Podem essas matérias, mesmo sendo privativas da União, serem regulamentadas por outros entes federativos, né? Vejam, de acordo, a resposta está justamente no artigo 22, parágrafo único, que diz o seguinte: lei complementar
poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Então, mesmo sendo competência privativa federal da União, se existir uma lei complementar, certo? Lei complementar, não é lei ordinária, lei complementar. Mesmo existindo uma lei complementar autorizando, pode sim estender essa competência para os estados. E vejam, né, que a pegadinha nesse parágrafo único é que apenas faz menção aos estados e não faz menção aos municípios, né? Então veja o seguinte: o artigo 22, parágrafo único, permite que a União, por meio de lei complementar, autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias previstas no artigo 22. Entende-se também que essa competência estende-se ao Distrito Federal por força do artigo 32, parágrafo 1º e 40 da Constituição Federal. Finalmente, havendo opção política e discricionária referida à delegação, não poderá ser direcionada a um único estado determinado, mas deverá ser para todos os estados do DF no exercício de sua competência estadual. Então, vejam duas questões a se observar em relação a esse parágrafo único do artigo 22. A primeira observação é que a competência para legislar mediante autorização, né, mediante concessão, né, de uma lei complementar específica, é que só é previsto para os estados e o Distrito Federal, na competência do que o Distrito Federal tem também para legislar a nível estadual. E essa competência, ela não é estendida ao município, apenas ao estado. E uma outra observação é que essa competência, ela não pode ser atribuída através de lei complementar a apenas um estado. Por exemplo, eu não posso fazer uma lei complementar que privilegie ou que dê apenas autorização a um determinado estado, por exemplo, ao estado de São Paulo ou ao estado de Pernambuco. Essa lei, ela não pode ser discricionária, ela não pode ser específica. Perdão, essa lei, ela não pode ser específica, ela tem que ser generalista, ela tem que atender a todos os estados. Então, eu não posso criar uma lei específica, complementar, dando competência a um determinado estado para atribuir competências exclusivas da União. Se existe essa lei tem que ser uma lei que autorize qualquer estado, tá? Então, veja, o artigo 22, né? Deixa eu ver aqui se alguém também está... Só um minutinho, que eu acho que alguém está querendo entrar ainda na aula. Deixa eu ver. Então, vejam que o artigo 22, né? Ele traz no seu bojo essas competências em que a União tem essa exclusividade do ponto de vista privativa, né? Já o artigo 24, né, define as matérias concorrentes da União, Estados e Distrito Federal. No artigo 24, fala que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar de forma concorrente. Ou seja, nós temos, né, no artigo 22, a competência privativa. No artigo 24, a competência concorrente. E no artigo 23, a competência comum da União, dos estados e dos municípios. Então, veja que esses três artigos, né, os quatro artigos, tanto o 21, como o 22, como o 23 e o 24, são artigos que necessariamente aqueles que, enfim, querem estudar para concurso, querem fazer prova da OAB, têm que ler e reler, porque a banca sempre coloca esses artigos de forma a confundir, a misturar um com o outro, muda uma vírgula ou coloca uma parte de um texto, de um dispositivo que é do artigo 23 e diz que é comum ou que é concorrente. Então, assim, eu confesso a vocês
que é uma das maiores pegadinhas em relação ao que é cobrado em prova, né? Eu já li, reli, e assim, o cara nunca consegue decorar, né? É a leitura dinâmica, permanente e repetitiva para tentar similar as diferenças. Mas é isso, tá? Então vamos lá. O artigo 24, né, que fala da concorrente, da competência concorrente, diz o seguinte: define as matérias de competência concorrente da União, Estado e Distrito Federal. Veja que não fala do município. E, em relação àquelas matérias, a competência da União limita-se-á a estabelecer normas gerais. Em caso de inércia da União, inexistindo lei federal elaborada pela União sobre norma geral, os estados e o Distrito Federal poderão suplementar a União a legislar também sobre normas gerais, né? Exercendo a competência legislativa plena. Então, vejam que coisa interessante. No artigo 24, a competência ela é concorrente, mas a União tem a competência para legislar de forma geral, certo? E se existir a inércia da União no que se refere à omissão de não ter uma lei federal sobre norma geral, os estados poderão suplementar a União e legislar também sobre normas gerais, exercendo assim a competência plena, né? Ou seja, se a União não legislar, os estados estão autorizados a legislar e podem até legislar de forma plena, no sentido de estabelecer uma lei geral que regulamente determinado tema. Então, vejam, que coisa interessante. Se a União resolver legislar sobre norma geral, e a norma geral que o Estado ou o Distrito Federal já havia elaborado, terá a sua eficácia suspensa, né? Então, eu tinha uma lei federal, perdão, eu tinha uma lei estadual que regulamentava, por exemplo, sobre direito tributário ou direito penitenciário, porque, vejam, o artigo 24, inciso 1, fala: compete de forma concorrente aos estados e à União legislar de forma concorrente sobre, inciso 1, tá? Inciso 1, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Se a União não legislou de forma geral sobre o sistema penitenciário, né, e aí o Estado vai, elabora e cria uma lei para regulamentar o seu sistema penitenciário estadual, não é verdade? Se a União não tiver legislado e o Estado, meu Deus, legisla, quase que não saiu, legisla, a competência do Estado, ela passa a ser a competência plena, porque também dá a percepção de uma lei que aborda o caráter geral. Mas, posteriormente, se existir uma lei federal tratando desse assunto, por exemplo, da política penitenciária, a lei estadual é suspensa, né, naquilo que for contrário à nova lei federal sobre norma geral. Caso não seja conflitante, passam a conviver perfeitamente em harmonia a norma geral federal e a norma estadual ou distrital. Então, a lei federal ela vai apenas suspender a eficácia da lei estadual, ela não vai revogar. Ela suspende a eficácia, mas não revoga. Pois, se no caso de a lei federal, né, que suspendeu aquela eficácia da norma estadual, vier a ser revogada de forma geral, a lei estadual ela passa a vigorar novamente. Então, ela irá produzir os seus efeitos, né, porque se a lei federal que suspendeu a lei estadual foi revogada, a lei estadual volta a valer em relação à sua eficácia. Então, é importante a gente ter essa percepção
que no artigo 24 a competência é concorrente. Se não existir uma lei federal, o Estado pode legislar tanto na forma plena, que equivale à competência, né, de norma geral, e legisla de forma específica em relação ao seu sistema penitenciário, por exemplo, aqui no exemplo, tá? Mas, posteriormente, se existir uma lei federal tratando desse assunto, aquilo que não for contrário à lei federal, a estadual permanece. Mesmo assim, caso que não seja conflito, mesmo assim, a lei federal ela irá suspender aquilo que for conflitante da norma estadual, ok? Se futuramente a norma federal vier a ser revogada, a lei estadual passa a vigorar novamente. Então, vamos lá. Uma coisa interessante também a abordar é que a competência da norma estadual, né, ela apenas, repetindo, fica suspensa, certo? Veja, nós não vamos aqui se aprofundar sobre competência tributária, porque é matéria de direito tributário que vocês vão estudar em direito tributário, né? Nós não vamos aqui entrar nas competências de direito, nas competências tributárias, porque é matéria de ordem que vai ser tratada por vocês em direito tributário. A competência tributária residual, né, do artigo 154, inciso 1º, estabelece que a instituição, mediante lei complementar de imposto não previsto no artigo 153, desde que seja não cumulativo e não tenha um fato gerador ou base de cálculo próprio discriminados. O que é que diz o artigo 53? É que a competência dos estados, ela não é concorrente em relação à União em matéria de direito tributário. Então, os estados podem criar o seu próprio tributo, né? Pode criar. Eu não vou aqui adentrar em direito tributário, tá? Só a nível de exemplificação. Os estados podem criar o seu próprio tributo, como existe o ICMS, enfim. Existe o ICMS, o imposto sobre propriedade de carros, o IPI, que também o IPI, que também o IPI que é nacional, mas o Estado também recebe parcelas de contribuição. Vejam, então, o artigo 154, inciso 1º, diz o seguinte: a União poderá instituir, mediante lei complementar, imposto não previsto no artigo anterior, desde que não sejam cumulativos e não tenha fato gerador, base de cálculo próprio dos atos disciplinares da Constituição, né? Então, assim, a competência do Estado, né, a competência da União, ela é residual, né? Ou seja, mediante lei complementar, a União pode criar imposto, desde que não exista esse imposto, que ele não seja cumulativo e que não tenha a mesma base, e o fato gerador de cálculo próprio do discriminado dessa Constituição, né? Então, quando você vai criar um imposto novo, você não pode criar um imposto novo que tenha o mesmo fato gerador ou uma base de cálculo de outro imposto, porque aí você vai dar o caráter do imposto, que é o caráter que a gente chama cumulativo. Você vai estar tributando duas vezes o mesmo fato gerador, certo? Então, a competência do artigo 154, inciso 1º, ela é residual. Da mesma forma, a competência da União, no inciso 154, inciso 2, ela pode estabelecer a competência tributária extraordinária, que é justamente em caso de guerra, que são os impostos extraordinários, né? E aí a União pode estabelecer, ela é um imposto temporário. Bem, o foco da gente não é direito tributário, né? E eu também não vou adentrar nessa área de tributário, porque eu não sou especialista em direito tributário, mas como a nossa Constituição trata uma boa parte, e quem vocês vão ver nisso,
principalmente o preâmbulo e o início do direito tributário é a base dos impostos da União, dos estados, é justamente a base da nossa Constituição. Nós não vamos adentrar nessa seara. Um tema interessante, né, é justamente a questão da competência para legislar em relação ao Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas, antes disso, eu também queria ler aqui com vocês, né, esse assunto é um assunto extremamente extenso, que é justamente a competência da União no que se refere à competência privativa da União, que é no artigo 22, né? Eu só vou ler aqui, não vou ler todos os artigos, isso aí também eu vou deixar para vocês, tarefa de casa. Eu só vou ler aqui os principais, alguns que eu tenho aqui, que eu identifico como importantes para a gente ter justamente essa compreensão daquilo que é competência privativa da União no que se refere a legislar. Então, por exemplo, o artigo 22 diz o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Então, veja que o Estado não pode legislar sobre direito civil, sobre matéria de direito comercial, sobre matéria de direito penal, sobre matéria de direito processual, seja ele penal, civil ou trabalhista, matéria de direito eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Tudo isso é competência privativa da União. O que é que algumas bancas de concurso fazem? Vejam que eles misturam penal com a competência concorrente do artigo 24, inciso 1º, que fala sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico. Na prova, meu amigo, isso é uma caixa de banana. Porque você fala, caramba, penal, e coloca penal e penitenciário e processual. Aí você marca como se penitenciário fosse competência exclusiva da União. Então, eles fazem essa mistura de penal, penitenciário, coloca direito tributário em vez de direito civil, ou coloca direito tributário, civil, enfim. Então, vejam que, de cara, compete privativamente à União. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. No artigo 24, esse primeiro, competência concorrente da União e dos Estados, não do município. Competência concorrente, artigo 24. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbano. No inciso 2, fala sobre, no artigo 22, inciso 2, fala sobre desapropriação, certo? Compete privativamente, e aí aquela questão que foi justamente discutida também sobre a questão das antenas de bloqueio no sistema penitenciário. No inciso 4º, compete privativamente à União legislar sobre água, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Então, veja que a competência administrativa da União também faz menção a telecomunicações e também legislativa a telecomunicações. Por isso que o STF entendeu que a existência de uma lei tratando sobre essa questão de competência, tanto administrativa como competência legislativa, para tratar de telecomunicações, é atribuição da privativa da União, tá? Serviço postal, inciso 5, tanto a competência administrativa como de legislação do serviço postal é da União. Serviço monetário, né? Política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores, né? Vocês sabem que ano passado foi promulgada a lei que estabeleceu a possibilidade de fintechs, né? Fintechs, que é empresas que podem emprestar dinheiro. Agora, todo mundo, agora, se quiser
colocar uma fintech, emprestar dinheiro pode, e essa política de crédito, de câmbio, é competência da União. E aí, regime de portos, navegação lacustre, fluvial marítima, população indígena, indígena sempre é competência da União, população indígena, nacionalidades, inciso 13, nacionalidade, cidadania e naturalização, né? População indígena, já falei, inciso 14. Deixa eu ver aqui algo interessante. Seguridade social, né? E aí, enfim, é bom dar uma lida também nesse artigo 22, né? Para se inteirar e se familiarizar com o que o Constituinte estabeleceu como competência privativa da União, né? E repito, né? Os artigos 21, 22, 23 e 24 é de fundamental importância a leitura, tá? Para não se confundir. Pois bem, vamos tratar aqui especificamente de um assunto que está previsto em relação, né, à emenda constitucional 85 de 2015. Professor Que está Gadelha, previsto. Pois não. o senhor me permita só a nível de esclarecimento pessoal aqui. Quando a gente falou Certo. agora da competência concorrente, né, em que os estados podem também legislar, né? Certo, Aí Augusto. o senhor falou que se houver via vigência uma lei federal, ele não vai revogar a lei estadual, né? Naquilo que ela for contraditória da lei federal. Ela vai apenas perder a Suspender. eficácia, não é isso? Isso. Aí, veja, isso ocorre quando a lei estadual, por exemplo, ela está suprindo uma omissão da legislação que caberia também à União, não é isso? Aí, vindo a União a sanar essa omissão, aí revoga, ou melhor, revoga não, suspende a eficácia da estadual, né? Isso, justamente. Pronto. Perfeito a Só para se eu tenho entendido direito. Obrigado. É isso mesmo. Desse jeito mesmo, certo? Vamos lá. Em relação à competência de legislar sobre o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Isso foi uma modificação que houve com a emenda 85 de 2015, uma modificação recente. O que é que diz o artigo 218? O artigo 218, ele trata, deixa eu ler aqui o artigo 218, no capítulo 4, trata justamente da ciência, tecnologia e inovação, né? Aí ele modificou o seguinte, o que é que diz o artigo 85? Perdão, o artigo 212, modificado pela emenda 85 de 2015. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a captação científica e tecnológica e a inovação, né? E aí ele continua. Só que o seguinte, essa disciplinarização, né, ela se dá de acordo com o artigo 219b, que diz o seguinte: o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vista a promover o desenvolvimento científico e tecnológico. O parágrafo 2º diz o seguinte: os estados, o Distrito Federal e os municípios legislarão concorrentemente sobre suas peculiaridades. Então, vejam. Então, a União, através da lei federal, ela disporá sobre normas gerais do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e os estados e municípios e o DF, de forma concorrente sobre suas peculiaridades, tá?
Então, essa previsão também está prevista de forma concorrente no artigo 24, inciso 9º, certo? O artigo 24, inciso 9º. Vão acompanhando aí o raciocínio, tá? O artigo 24, inciso 9º. Que diz o seguinte: o artigo compete a União de forma concorrente, né? Aí no artigo 24, inciso 9º, a educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento da inovação, certo? Também foi modificado pela emenda constitucional 85. Pois bem, e aí o seguinte, o fato de o artigo 219, inciso B, parágrafo 2º, estabelecer que os municípios, os estados e o Distrito Federal irão legislar de forma concorrente. O fato de estabelecer que esta legislação, essa forma legiferante de forma concorrente, o legislador constituinte, ele estabeleceu um novo modelo ou não de competência concorrente na Federação Brasileira, né? Vejam, a maioria dos doutrinadores afirmam que não, né? Por quê? A competência da União limita-se-á a estabelecer apenas normas gerais sobre o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. E, por sua vez, as competências dos estados e do DF, existindo a norma federal, a norma geral federal, irá apenas complementar esta referida norma, certo? Por outro lado, os municípios irão se limitar a suplementar a legislação federal e estadual no que couber, sempre à luz do interesse. Então, mesmo tendo esta previsão que os estados e os municípios irão legislar de forma concorrente sobre este assunto, sobre este aspecto, a legislação dos municípios e do estado será complementar. Agora, veja que coisa interessante. E veja que casca de banana. Vejam que casca de banana. Se você observar, no artigo 24, caput, diz o seguinte, que a competência é concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal a legislar sobre todos esses temas, certo? E exclui o município. Acompanhe. O caput do artigo 24 fala sobre competência concorrente apenas da União, dos estados e do Distrito Federal. Não fala em município. Não fala em município. O próprio inciso 9º, que foi modificado pela emenda constitucional 85, parágrafo, a emenda constitucional 85 de 2015, fala que é competência concorrente da União, dos estados do DF, legislar sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento e inovação. Não fala de município. Só que o artigo 219, a linha B, que está inserido no capítulo 4 da ciência, tecnologia e inovação, fala que o Estado, o Distrito Federal e os municípios legislarão de forma concorrente sobre suas peculiaridades.
Então, vejam que isso é uma tremenda, né, casca de banana, porque o artigo 24 diz que, sobre ciência e tecnologia, é competência concorrente apenas dos estados e da União e do Distrito Federal. Já o artigo 219, a linha B, parágrafo 2º, deu essa autorização, essa outorga aos municípios também a legislar sobre essa matéria. Então, isso é uma tremenda exceção, uma tremenda casca de banana. Então, vamos lá. Nos artigos 24, parágrafo 2º, nos artigos 24, parágrafo 2º e parágrafo 4º, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados do DF. Assim, inexistindo leis sobre normas gerais, os Estados do DF exercerão a competência legislativa plena para atender essas peculiaridades. Aquilo que Augusto perguntou novamente. Lembrando que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de lei estadual ou de lei distrital no que lhe for contrário, certo? Aí uma observação. A atuação normativa supletiva, já que é inexistente lei federal, no caso em análise, estabelecida para os estados DFs, não se estende pela emenda constitucional de 85 aos municípios. Os municípios não poderão extrapolar os limites explícitos no artigo 30, inciso 1º e inciso 2º. Em outras palavras, estão autorizados apenas a suplementar as leis federais ou estaduais que já existam, não podendo invadir a competência de um desses entes federados, na hipótese de inexistência das referidas leis, na medida em que a regra de competência concorrente do artigo 24 não foi introduzida aos municípios. Havendo inércia, o parâmetro será sempre de interesse local. Então, vejam, o artigo 30, inciso 1º, veja que coisa interessante, viu? E que caixa de banana. O artigo 30, inciso 1º, diz o seguinte. Artigo 30, artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, vejam que coisa interessante, minha gente. Eu acabei de falar que o artigo 24 estabelece a competência concorrente para o Estado. Se não existir uma lei federal, o Estado pode legislar, certo? Existindo a lei federal, ele exerce uma legislação plena, porque não existe a norma geral da União. Se existir posteriormente uma norma geral da União, a norma estadual ela é suspensa, né? Tem sua eficácia suspensa, e a lei federal passa a existir. Só que, em caso de omissão de uma lei federal e de uma lei estadual, no que se refere a esse Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, uma lei municipal ela não pode suprir essa lacuna. Ela só pode exercer, o município só pode exercer a competência de forma suplementar, porque o artigo 30, inciso 2º, diz que é competência suplementar dos municípios, suplementar justamente a legislação federal ou estadual. Mesmo o artigo 219, não é isso? 219, a linha B, parágrafo 2º, estabelecendo essa competência também concorrente dos municípios, essa competência concorrente dos municípios ela não é plena, porque o artigo 24 não autoriza, certo? Ela é uma competência concorrente suplementar, ok?
Então, tudo isso é um quebra-cabeça que se encaixa, mas que é uma verdadeira casca de banana. Dependendo como é perguntado na prova, né, ou no concurso, numa prova, você pode dizer que não, né? Por exemplo, é verdade que o município não exerce competência concorrente sobre temas de ciência e tecnologia? Aí você pensa no artigo 24, por só ter estudado o artigo 24, diz que não, está errado. Só quem tem competência concorrente para ciência e tecnologia é a União e os estados, e o DF. Mas com a modificação da emenda de 85, a emenda constitucional de 85, os municípios passaram a ter competência concorrente. Só que essa competência concorrente do município ela é supletiva, porque ela só pode exercer se existir uma norma federal e uma norma estadual para complementar esta lei, essa legislação. Ok? Então, eu espero que você já compare esse raciocínio, mas isso é um verdadeiro quebra-cabeça e uma verdadeira casca de banana, tá? Professor, no caso aí tem que existir as duas, né? A lei federal Isso. e a estadual, né? Uma ou a outra não, né? Para o município exercer a competência suplementar. É porque veja, eu entendo que se existisse uma lei federal, né, em tese, o município se houvesse uma lei estadual. Agora, isso é um bom questionamento, viu? Porque eu não sei se haveria como o município também pode legislar sobre a questão do poder local, né? O município, eu entendo que ele pode legislar, mesmo não existindo uma legislação estadual, porque ele pode alegar que existe uma lei federal, porque a lei federal ela tem vigência em todo o território nacional, não é verdade? E, além disso, o município tem competência para legislar sobre o poder local. Então, eu entendo que, mesmo não existindo uma lei estadual, o município teria competência para utilizar de forma suplementar essa lei municipal, tá? Então, não é condição sine qua non, não é condição essencial que exista uma lei federal ou uma lei estadual para o município legislar. Existindo uma lei federal ou estadual, o município pode legislar. Obrigado, professor. Certo? Ok, vamos lá. Em relação à questão da legislação sobre o meio ambiente e controle de poluição, isso também é uma coisa extremamente interessante e o que o STF já se pronunciou nesse sentido. Vamos lá. A aula já está acabando, tá? A aula está um pouco extensa hoje, mas a aula é interessante, que são temas recorrentes no dia a dia. Em relação à legislação sobre o meio ambiente e o controle da poluição, em relação à competição municipal. Caso particular da queima de palha de cana-de-açúcar, né? Nós sabemos que nós vivemos aqui em Pernambuco, tanto São Paulo e os municípios aqui, muitos municípios estão na zona canavieira, né? E sempre teve essa questão da queima de palha. No que se refere à aplicação de multas para os proprietários de veículos e também automotores que emitem fumaça acima dos padrões considerados. Deixa eu só. Augusto está com o microfone aberto, Augusto. Tu fecha que está dando um sinal de retorno aqui. Oh, desculpa. Nada, que é isso. Sem problema nenhum. Vamos lá. O STF, né, nesse RE, nesse recurso extraordinário, 586-224, chegou justamente em relação a esse tema sobre a queima de palha de cana-de-açúcar, sobre uma lei municipal do município de Paulínia, em São Paulo, que proibia, sem qualquer exceção, a queima de palha de cana-de-açúcar. Proibiu definitivamente, né? E aí chegou a questão: poderia o município ter legislado sobre o meio ambiente, ou essa competência foi fixada apenas para a União, os estados e o DF? Pode o município legislar sobre o meio ambiente?
Vejam, essa atribuição, né, de proteção ao meio ambiente, ela está fixada como matéria de competência administrativa material comum a todos os entes federados, né, no artigo 23, inciso 6º. O artigo 23, inciso 6º, fala sobre a competência comum da União, dos estados, do DF e do município, né? Nós não lemos esse artigo 23. Mas no inciso 6 diz o seguinte: compete de forma comum, né, a todos os entes federados proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, né? Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, né? Então, trata-se de uma competência do artigo 23 comum. Então, o STF, nesse sentido, o que o STF se pronunciou nesse sentido? Vejam. A atribuição de proteção ao meio ambiente está fixada na matéria de competência administrativa, material comum, a todos os entes federados. Trata-se de previsão para atuação governamental e não para legislar. A competência do artigo 23, como o legislador falou que é uma competência comum da União, ele não se referiu à competência para legislar, apenas da previsão de atuação governamental. A definição de competência normativa, no caso, está estabelecida como competência concorrente entre a União, os estados e o Distrito Federal, previsto justamente no artigo 24, inciso 6º, que fala sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle de poluição. Então, a definição da competência normativa legislativa é apenas dos estados, da União e do DF. Não há previsão de aplicação das regras de competência concorrente, né, nos parágrafos 1º, do parágrafo 1º ao 4º, para os municípios cuja competência for estabelecida apenas para legislar sobre assunto de interesse local, podendo suplementar a legislação federal, estadual, no que couber o artigo 30, parágrafo 2º. Nós sabemos que nós temos um Código Florestal, né? Então, o município poderia legislar de forma suplementar em relação ao Código Florestal, né? Então, assim, o que o STF entendeu? De maneira inovadora, o STF, por unanimidade, firmou a tese que o município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados, né? No caso, o Código Florestal. Então, no caso já existente, no caso da lei federal, prevendo a eliminação planejada e gradual da queima da palha de cana-de-açúcar, está previsto justamente no artigo 40 do Código Florestal, não poderia a lei municipal ter fixado a proibição total e imediata, especialmente por não se enquadrar a matéria como interesse local específico daquele município. Então, o STF disse o seguinte, né? Ok, o município pode até legislar sobre a questão do meio ambiente, mas essa legislação ela tem que ser suplementar a uma lei federal, no caso do Código Florestal, que permite, né, não a proibição abrupta e imediata, mas sim uma proibição que ela é graduada de acordo com o tempo, né, ela é mitigada. Então, nesse sentido, o STF declarou essa lei inconstitucional porque ela proibia de forma imediata a proibição da queima da palha da cana-de-açúcar. Uma outra questão é justamente também nesse RE, que se refere à aplicação de multas para os proprietários de veículos automotores
que emite fumaça acima dos padrões considerados aceitáveis. No mesmo sentido, né, em relação à mesma queima de palha, o STF analisou a lei do município de Belo Horizonte, com base na qual se aplicaram multas por poluição do meio ambiente decorrente da emissão de fumaça por veículos automotores no perímetro urbano. A Corte do STF reafirmou que o município tem competência, sim, para legislar sobre o meio ambiente e controle da poluição, quando se tratar de interesses estritamente locais e, naturalmente, não violar a legislação federal ou estadual, aquilo que prevê justamente o artigo 30, inciso 1º e inciso 2º da competência local e da competência suplementar de lei federal e estadual que os municípios têm, né? E aí, por fim, né, no voto, o ministro Celso de Mello afirmou o seguinte: o controle da poluição ambiental, especialmente vocacionado a impedir a degradação de índices de qualidade do ar, assim obstando o agravamento da poluição atmosférica, que constitui fenômeno de ar, de impedir a degradação de índices de qualidade do ar, assim obstando o agravamento da poluição atmosférica, que constitui fenômeno presente nos grandes centros urbanos e nas áreas metropolitanas, como sucede no município de Belo Horizonte, traduz matéria que se submete à esfera de competência legislativa dos municípios, observando para este efeito como limite inultrapassável o interesse local e desde que as medidas de regulação normativa não transgridam nem conflitem com o âmbito de atuação da Constituição da República, atribui à União Federal e aos Estados, e aos Estados-membros. Então, o STF entendeu o seguinte: pode até legislar sobre essa questão de emissão de gases através dos veículos automotores, né? Mas desde que não seja conflitante com a legislação federal e desde que exerça essa mesma atividade suplementar em relação à legislação federal ou ao poder local, tá? Então, esse foi o entendimento do STF nesse sentido. E, por fim, né, para terminar a nossa aula de hoje, o artigo 43, caput, né, da CF, estabelece para efeitos administrativos, estabeleceu para efeitos administrativos que a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico-social, visando o desenvolvimento das desigualdades regionais, certo? Então, é aquela questão que é competência da União, e aí está no parágrafo, na seção que fala das regiões, que é competência da União para efeitos administrativos. A União poderá articular suas ações em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando o desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais, né? Que é justamente estabelecer aqueles polos de desenvolvimento regional, né? E que, na realidade, a lei complementar disporá sobre essa questão das regiões de integração e desenvolvimento, que é justamente, no caso, que já existiu, né? E já existe hoje, mas não com certa pujança, que é a zona, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, né, que virou um polo de atrativo, de incentivo da União para algumas empresas se instalarem lá com incentivo fiscal, com amortização de dívidas, enfim, com um incentivo para o desenvolvimento local. E tudo isso tem que ser estabelecido através de lei complementar. Então, além disso, paralelamente a isso, né, a União também tem competência para estabelecer essa política de desenvolvimento local, que é justamente a criação, né, da antiga e nova Sudene, né, Sudene Adene, que virou agência e depois se transformou novamente em Sudene Superintendência, e também a Sudan, que integra a região da Amazonas, da Zona Norte, né, a Sudene Nordeste e a Amazonas também, e a região do Norte através da Sudã. Então, dentro desses incentivos regionais, podemos destacar, além de outras na forma da lei,
a igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros índices de custos e preços de responsabilidade do poder público, juros favorecidos para o financiamento de atividades prioritárias, isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devido para pessoas físicas e jurídicas. Prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios, das massas e de águas represadas da região de baixa renda. É competência da União, né, essa questão da política de regiões administrativas e também de incentivo. Por exemplo, vocês sabem que para a Fiat vir para Pernambuco, né, teve também incentivo da União nesse sentido, né? Então, houve uma participação efetiva de atração da Fiat, eu acho que foi na época do governo Lula, né, que, como era competência da União fazer toda essa articulação, esse incentivo fiscal também, a União também participou de forma efetiva, como também o Estado, que tem competência concorrente, para legislar sobre direito tributário. Então, meus amigos e minhas amigas, né, o que nós tínhamos que tratar sobre hoje, sobre a União, era isso. Repito que é importante, né, a leitura da lei, do dispositivo constitucional dos artigos 21, 22, 23 e 24. É importante essa leitura para vocês se familiarizarem, né, com os dispositivos constitucionais, das competências não legislativas, das competências legislativas, comuns, concorrentes ou não, exclusivas e privativas da União, para ter justamente essa percepção e essa similitude no que se refere aos dispositivos constitucionais, tá? Então, basicamente, era isso que nós tínhamos que tratar hoje na aula. Não sei se alguém tem alguma dúvida, mas o material eu irei colocar lá no portal, inclusive o link dessa aula, e o link da outra aula, que já está no YouTube, vou colocar hoje também o link, para aqueles que desejarem assistir novamente, ou aqueles que não assistiram, está lá disponível o material, tá? Desejar a todos, né, uma boa noite, e que a gente possa se ver na próxima semana, né, e que vocês tenham aí um meio de semana e um final de semana extremamente proveitoso. Segunda-feira é feriado, 7 de setembro, ninguém vai marchar, mas pelo menos vai descansar, que todo mundo é filho de Deus e tem todo mundo é filho de Deus e merece um bom descanso com a família e relaxar um pouco nesse sentido, tá? Então aí, fique com Deus, né? Vamos nos falando aí no grupo, qualquer coisa, mande lá as ordens, se alguém tiver com dificuldade, no WhatsApp, pode mandar lá, que estou lá sempre à disposição. Na medida do possível, sempre respondo. Comigo, vocês podem ter todo o acesso possível, tá? Um abraço fraterno e boa noite a todos e a todos. Obrigado, professor. Boa noite. Abraço.